Na palavra do Senhor, lá em Salmos, capítulo 3. Amém? Antes de iniciar o cenário de hoje, vamos falar um pouquinho de Davi, né? Davi, ele era um simples pastor de ovelhas. Ele foi ungido, escolhido pelo Senhor, ainda jovem, né? Ele, quando o Senhor usou, né, o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, que lá estaria um homem que seria ungido, né? Se tornaria rei. E assim Jessé fez, com o profeta Samuel fez, assim como o Senhor ordenou ele. E chega na casa, né, de Jessé, ele olhou todos os filhos de Jessé e foi escolhido, só que o Senhor não queria nenhum daqueles que estavam ali na presença dele. E o Senhor falou para ele que não via como o homem vê, não vê a aparência, ele vê pelo coração. E assim, Samuel perguntou para Jessé se tinha outro filho. E Jessé falou que sim, que tinha o Davi, que estava apacentando as ovelhas. E Samuel mandou chamar. E foi aí que o Senhor ungiu Davi. Só que Davi não se tornou rei naquele momento, né? Ele já veio se tornar rei aos 30 anos. E Davi, todo mundo sabe a história, né, de Davi com Batseba, que foi um pecado onde ele teve muitas consequências por conta desse pecado. Ele desejou, né, a mulher do próximo, ele desejou ter a mulher de Urias, e com isso ele acabou se envolvendo com ela engravidou, e Davi queria esconder o seu pecado, só que ele não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele fez com que Urias, né, marido de Batseba, fosse à batalha na frente. E foi onde ele foi morto. E dali o Senhor enviou o profeta Natã para repreender Davi pelo que ele fez. E assim o profeta Natã foi até Davi, contou uma história e repreendeu Davi pelo que ele havia feito. E lá no 2 Samuel 12, 10, né? O Senhor vai falar para Davi. Fala para Davi que a espada não se apartaria jamais da casa dele. E o Senhor ali não estava falando da espada em si, mas sim de conflitos, brigas na família de Davi. E aí onde tudo começou. Aqui no Salmos 3 vai falar onde Davi fugiu do seu próprio filho, Absalão. Mas para isso, a gente volta um pouquinho, lá em 2 Samuel, acho que se eu não me engano, 15, vai falar, né? Onde Absalão, onde Amnon, né? Ele teve interesse pela sua irmã Tamar, e o amigo dele, né, deu, digamos assim, uma ideia para ele fingir que estava doente, para que seu pai mandasse sua irmã Tamar cuidar dele. E assim foi, né? Assim ele fez. E ele fingiu que estava doente. Davi pediu para que Tamar fosse até a casa dele, cuidar dele, né, fazer comida para ele. Só que ele tinha uma outra intenção. Ele se interessou pela própria irmã. A Bíblia fala que ela era muito formosa, né? Ou seja, muito linda, muito atraente. E assim, Amnon acabou violentando a sua própria irmã. Só que ele fez isso, mandou ela sair, não quis saber de mais nada. Ela fez. E acabou que Davi ficou sabendo. Só que Davi ficou indignado, Davi se irou. Mas Davi não puniu seu irmão por isso. E aí, onde Absalão ficou sabendo. É aí onde entra Absalão e entra a história. Absalão ficou indignado, irado. A ira subiu, penetrou no seu coração. A raiva pelo que Amnon fez com Tamar.
Mas a ira dele maior foi porque Davi não puniu seu irmão. Não puniu Anom pelo que ele havia feito. E aí é onde a gente vai começar a entrar no cenário, né? Aqui no capítulo 3. Diz assim: Ó Senhor Deus meu, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo, Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Aqui, como eu estava falando, né, Davi, por que Davi fugiu de Absalão? Absalão, ele, depois do que Anom fez com Tamar, ele se irou. Depois de 2 anos, ele mandou matar seu próprio irmão. E nisso, Absalão teve que sair, né, da sua casa e ficou um tempo fora. Depois ele pediu para que comunicasse a Davi para que ele voltasse para casa novamente. E assim foi feito. Davi aceitou, só que ele ficou na porta da cidade, ouvindo o que o povo falava. E aí ele ficava ouvindo e se fazia de bom moço. Se dava de bonzinho. Ele tinha era muito carismático. E ele falava que Davi era um péssimo rei, que foi onde ele desejou o trono do próprio pai. Foi onde ele desejou estar no lugar de Davi. E aí, por que ele falava que Davi era um péssimo rei? Porque Davi não puniu seu próprio irmão pelo que ele havia feito. Então Davi não podia fazer nada, porque Davi ficou sabendo que Absalão fez, e ele resolveu fugir da sua própria casa, levando as pessoas que estavam com ele, e deixou 10 concubinas na casa para cuidar. Só que nisso, Absalão pediu para que, quando ouvisse o som da trombeta, avisasse que ele seria rei. E assim foi quando Davi fugiu. E aí, Davi, depois que ele fugiu, ele foi para o deserto. Ficou lá, e foi onde ele escreveu o Salmos 13, que ele fala que é uma oração falando com o Senhor. E aí ele fala, né? Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Davi estava cercado por pessoas que se levantavam contra ele. Davi, ele ouvia de pessoas dizendo que Deus não ajudaria, que Deus não ia ajudar ele, que Deus não estava com ele. Mas imagina a gente ouvir que a nossa situação não tem mais jeito. As pessoas falam muito, né? Ah, essa situação não tem mais jeito. Ah, aquela vaga de emprego não é sua. Se não foi, não foi. Só que as pessoas, e a gente mesmo esquece que a última palavra é do Senhor. É o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que está em todo momento com nós. Glória a Deus. Aí mais à frente ele fala: Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Aqui Davi, em meio à perseguição, Davi declara que Deus é seu escudo, que Deus é sua proteção, é sua honra. Quando somos criticados ou rejeitados, ou passamos momentos difíceis, a gente não deve estar falando, né? Tipo, as pessoas, elas falam muito sobre nós, tudo do que elas não sabem. Mas
elas esquecem que Deus continua sendo o nosso escudo, a nossa proteção. Glória a Deus. É Ele que está ali no nosso momento, quando a gente mais precisa, é o Senhor. É o Senhor que sabe de tudo que passa com nós entre quatro paredes, ali no nosso quarto, de joelho, nos humilhando diante dele. Só Ele sabe. As pessoas falam do que elas veem, como o Senhor fala, né? O homem vê a aparência, então as pessoas veem nós por fora, mas por dentro, no nosso coração, só o Senhor sabe. E aí mais à frente ele fala: eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu santo monte Ele me responde. Aí ele vai falar, né, que Davi não guardou aquela mágoa para ele. Davi não guardou um pouco. Davi, ele ficou em paz com tudo aquilo, porque ele sabia que o Senhor estava cuidando dele naquele momento. 6. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Aqui Davi afirma que não terá medo, mesmo que milhares de pessoas ficam contra ele. Mesmo que milhares de pessoas se levantam contra ele. Ele não tem medo. E é assim que a gente tem que fazer. A gente não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar, porque a gente tem que ter a certeza que o Senhor é que está com nós. É o Senhor que vai à frente na nossa batalha, na nossa vida. É o Senhor que está ali o tempo todo. 7. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. Que Davi pede que Deus intervenha e o salve, né? Ali diante daquela situação. E há momentos em que precisamos reconhecer que nossas forças são limitadas. Algumas batalhas, elas só podem ser vencidas pela intervenção do Senhor. Clamar não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência. Nós somos dependentes do Senhor a todo momento. E o 8. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Davi termina declarando que a salvação vem do Senhor. Que nossa esperança não está em pessoas, dinheiros ou posição social, mas está na capacidade de tudo aquilo que vem do Senhor, está no Senhor. A gente confia muito em pessoas, a gente confia muito naquilo que falam para nós, mas a gente não confia naquilo que o Senhor tem para nós. Eu estava estudando e eu imaginando, eu falei: Senhor, o Senhor ungiu Davi foi uma pessoa improvável. Hoje eu olho para cada um de nós, a gente aqui, eu fico, gente, as pessoas achavam muito improvável cada um de nós estar aqui, a gente sobe no altar, louva, ministra, a gente é pessoas improváveis. Acho que nem a gente mesmo acreditava que um dia estaremos aqui. É verdade. E assim foi com Davi, quando o Senhor escolheu Davi ainda criança, né? E o Senhor sabia que Davi ia passar, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vamos passar, de tudo que vai acontecer. Então, Davi escreveu esses salmos depois, quando ele fugiu, né, de Absalão para o deserto. Mas por que Davi fugiu? Porque Davi não queria enfrentar uma batalha. Porque, primeiro, que era seu filho. Segundo, porque aquela batalha poderia matar muitos inocentes. Então, Davi evitou uma batalha. Davi não quis, porque ele sabia do que poderia acontecer. Então, o que esse salmo nos ensina é a confiança em Deus. Ela não depende das circunstâncias. Ela depende da nossa confiança no Senhor em todo momento. Não é confiar no Senhor só porque estamos passando por problemas ou batalhas ou enfrentando alguma coisa que às vezes na nossa cabeça não tem solução, mas para Deus tem. Amém. É o Senhor que vai à frente, é o Senhor que está ali com nós a todo momento. O Senhor nos guia, o Senhor nos protege. A gente só não tem que ter medo de encarar. A gente tem que seguir e ter a certeza de que tudo que a gente faz, a nossa vitória é certa com o Senhor. Amém. E aqui a amargura e a falta de perdão por conta do que Absalão sentiu. Ele sentiu
o desejo, vontade de estar no lugar de Davi. Ele desejou o trono de Davi, de estar na liderança à frente. E aí, com nós, e quantas vezes a gente percebe quando a gente é assim também? Com nossos inimigos. Será se a gente ora por eles? Será se a gente pede pela vida deles ao Senhor? Ou a gente enfrenta? Ou a gente bate de frente? Nas nossas batalhas, será se a gente vai à frente ali? Ou a gente, Senhor, toma de conta. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Às vezes a gente qualquer coisa que acontece com nós, a gente se ira, a gente cria raiva, a gente quer praticamente partir para cima. Mas a gente esquece que quem cuida é o Senhor. Às vezes é difícil para nós que somos cristãos, né? Que a gente fala que ter domínio próprio. Às vezes não é fácil. Não é fácil ter domínio próprio. Mas a gente tem que praticar o nosso domínio próprio. A gente tem que ter a paciência, assim como o Senhor nos ensina. Porque não é fácil. Essa vida não é fácil, mas a gente sabe que com o Senhor é a vitória certa. Amém. Com o Senhor na frente é a vitória com certeza. Glória a Deus. Então, Davi sabia o que poderia acontecer. Davi escreve os Salmos e depois teve uma batalha final. E nessa batalha, Davi pediu para que poupasse a vida de Absalão. Por mais que Absalão fez tudo aquilo com Davi, ele ainda pediu para que poupassem a vida dele. E nessa batalha, um dos seus servos não catou o que Davi pediu. Ele acabou matando Absalão. E a dor de Davi foi tão grande que lá em 2 Samuel 18:33 ele fala: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. Isso revela o coração de um pai que ama seu filho. Aí eu estava meditando e eu lembrei, ele falou assim, com o Senhor é do mesmo jeito. A gente faz tanta coisa que entristece o coração do Senhor, mas o Senhor nos ama, o Senhor está ali o tempo todo, nos atendendo quando a gente precisa. Quando a gente clama, Ele nos ouve. E o Senhor, Ele nos ama, Ele tem ciúme de cada um de nós. E a gente tem que ter nosso coração grato a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez na nossa vida. Porque se estamos aqui, se Ele nos escolheu, se Ele nos ungiu, foi porque Ele sabia que algo em nossa vida iria acontecer e Ele sabia que é um propósito muito grande na nossa vida. Por isso estamos aqui. E como esse mês a gente está trabalhando lealdade e deslealdade, né? Eu peguei alguns pontos aqui sobre lealdade e deslealdade. Em que momento Absalão foi leal ao Senhor? Quando defendeu a honra de sua irmã. 2 Samuel 3. Depois que Tamar foi violentada por Amnon, Absalão a acolheu em sua casa e cuidou dela. Isso mostra um lado de proteção e amor pela família. 2. Como filho do rei. No início, Absalão fazia parte da casa real e vivia debaixo da autoridade de Davi. Ele tinha a oportunidade de permanecer leal ao pai e ao propósito de Deus para Israel. Em que momento ele foi desleal? Quando alimentou a amargura. 2 Samuel 3. Em vez de entregar sua dor a Deus, Absalão guardou ódio contra Amnon durante anos. Um coração cheio de amargura se torna terreno para a deslealdade. Quando matou Amnon, ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos, em vez de confiar em Deus. Quando roubou o coração do povo, lá em 2 Samuel 15, 1-6, Absalão ficava na entrada da cidade, cumprimentava as pessoas, fazia promessas e criticava indiretamente o governo de Davi para conquistar a confiança deles. 4. Quando se rebelou contra Davi, o maior ato de deslealdade foi levantar-se contra o próprio pai, o rei que Deus havia escolhido, tentando tomar o trono pela força. Ou seja, ele quis tomar o trono de Davi por força, pela força dele.
Mas só que Absalão não foi ungido a rei. Quem foi ungido foi Davi, foi pelo Senhor. Não foi por homens, foi pelo Senhor. Assim somos nós. Somos ungidos pelo Senhor e escolhidos por Ele. Glória a Deus. E essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? Que era para mim ter ministrado, né? Há um tempo atrás. E eu estava meditando e eu falei, Senhor, como a gente é tão desleal contigo, a gente é mais desleal do que leal. Porque a gente fala que ama, a gente fala que cuida do próximo, cuida da casa do Senhor, mas a gente não faz. A gente cria ódio no nosso coração, amargura, a gente deixa tudo isso tomar conta de nós. A gente não ora pelo nosso inimigo, a gente quer confrontar. A gente não obedece nem a autoridade que o Senhor colocou sobre nossas vidas, abaixo dele, né? A gente só não quer fazer, não gosto, não queria, mas a gente esquece que é a vontade do Senhor. Tudo que aconteceu na nossa vida, a gente possa perguntar para Deus se é da vontade dele. Porque às vezes a gente fala isso por nós, mas lá na frente, a gente acaba descobrindo que não foi da vontade do Senhor. E isso acaba nos entristecendo. Às vezes a gente até questiona Deus quando as coisas dão errado. Só que a gente não lembra de que foi a nossa escolha. Davi teve escolhas. Davi, ele enfrentou Golias, batalhas, mas ele venceu cada uma delas. Só que, por conta de um pecado, ele teve consequências dentro da própria família. E às vezes dentro da nossa própria família a gente tem conflitos, a gente tem brigas, a gente tem pessoas que debatem, que às vezes apontam dentro da nossa própria família. E assim foi com Davi. E o Senhor avisou, através do profeta Natan, né, que isso iria acontecer com ele, através dos filhos dele. E isso não foi só essa situação, teve outras situações também. Mas essas foi aqui o Senhor colocou, né? Colocou na vida assim, para eu poder ministrar para vocês. E foi o que Davi escreveu no Salmos 3. Né? Essa é a palavra que o Senhor trouxe. Eu agradeço a oportunidade e quero pedir àqueles que nos assistem que você possa confiar no Senhor, independente da circunstância, independente de tudo. Fique com Deus. Deus abençoe.